Eu acho que agora vai, né? Então, né, voltando, eu ganhei esse desenho da minha irmãzinha, ela é bem pequenininha. Ela passou muito tempo fazendo esse desenho, ela, sabe, ela demorou muito e pra ela tava bom. Mas pra mim, eu falei, nossa, ficou muito feio, né? Eu não gostei, você podia ter melhorado aqui, você podia ter melhorado ali. E porque assim, né, a minha opinião, e eu achei que tudo bem, né? Eu ia dar minha opinião, o desenho ela deu pra mim, só que ela não gostou. E depois disso, ela simplesmente parou de falar comigo, ela simplesmente não estava mais nem chegando perto, tão perto assim de mim, não estava mais falando dos problemas dela, não estava fazendo mais nada, assim, ela se afastou completamente. E eu não entendi isso, né? Eu sou Mayara Bentes, e eu vou apresentar para vocês como os traumas de infância atrapalham na nossa vida adulta. Bom, tudo começa na infância, né? É, com, às vezes, alguns pequenos comentários que são feitos ou algumas situações que acabam deixando a criança em uma situação de humilhação. Por exemplo, o desenho. Eu falei para ela que estava horrível e ela achou que estava bom. O sistema, o córtex pré-frontal dela, que não estava tão bem desenvolvido, acabou que achou que aquilo ali era uma situação de ameaça e começou a liberar adrenalina, cortisol e começou a colocar um monte de hormônio ali, né? Começou a mandar, mandar, mandar e pelo cérebro dela achar que ela estava em uma situação de perigo, ela acabou armazenando aquilo sem querer, sem ela saber. E aquilo acabou afetando como a personalidade dela começou a ser no futuro, né? No futuro ela começa a ser uma criança um pouco mais insegura com os próprios trabalhos dela, ela tenta evitar mostrar para as outras pessoas, mas isso é só um exemplo, né? Existem outras formas assim de que a criança pode acabar se sentindo humilhada. E por isso que a gente teria que cuidar muito a respeito do que a gente fala para as crianças, né? É, depois que a adrenalina ela é soltada, sim, e vai para o resto do corpo, a criança não consegue lidar com o nível de estresse que ela acaba tendo. E isso acaba fazendo ela não entender todos aqueles sentimentos e acaba fugindo, né? E por isso que ela não chega mais perto de mim, por isso que ela evita tudo aquilo. Por exemplo, se ela for apresentar algum trabalho, ela vai achar que ela vai passar por aquela mesma humilhação, inconscientemente, claro, mas ela vai achar que ela vai ser humilhada, então ela evita, porque aquilo dá um gatilho nela e que às vezes a gente nem sabe, né, da onde que vem, mas vem de alguma coisinha bem pequenininha que a gente passou lá na infância. E a gente às vezes nem sabe, né? Às vezes a gente fala sem querer alguma coisa para os nossos filhos ou para os nossos irmãos que eles podem levar para a vida inconscientemente. Alguma crítica construtiva que é feita, que às vezes não é uma crítica construtiva, é só uma crítica, pode ser feita de uma maneira que a criança acabe não entendendo muito bem e ela acabe sendo uma pessoa insegura ou sendo uma pessoa com ansiedade, depressão, toque se cobrando demais. Isso só atrapalha, né, gente? Só acaba atrapalhando. Ela vai ter crise de ansiedade antes de ir para provas, vai se cobrar ao extremo, tudo porque na infância o desenho dela não foi bom o suficiente, sendo que para ela estava sendo bom o suficiente. Ela estava tentando e mesmo assim ela foi criticada. É, eu vou citar dois filósofos, né? Um é Freud, que na sua obra Três Ensaios da Sexualidade, ele cita que a parte da infância é a parte mais importante, é a parte onde a gente tem que ter mais cuidado sobre tudo o que é falado. É a parte que qualquer coisinha pode acarretar em muita coisa, pode fazer com que a criança tenha uma personalidade completamente diferente do que ela poderia ter se você tivesse simplesmente aceitado algo com mais normalidade. Então, a infância realmente é bem complicada. E, principalmente, outro filósofo é Jean Piaget, ele fala em uma de suas obras, O Julgamento Moral na Criança, que fala basicamente dos estágios da evolução assim da criança indo para a fase adolescente, do adolescente para a fase adulta. E fala que dos 7 aos 12 anos a criança acha que tudo em volta dela está acontecendo para ela. Então, aquele carro bateu ali, é por culpa dela. Ai, quebraram, é por culpa dela. É tudo culpa dela porque ela acha que ela é o centro do mundo e é normal, é ok.
Acontece com toda criança. Então, tudo ela vai achar que é culpa dela. Então, é extremamente importante falar para ela, às vezes, lembrar que tá tudo bem, às vezes, ela ter quebrado um copo, ou tá tudo bem alguma coisa ter dado errado, para ela não achar que é simplesmente culpa dela e começar a ter uma insegurança muito grande a respeito disso. E às vezes a gente fala não por mal, mas porque a gente acha que está ensinando. Mas a maneira que é falada é uma coisa que pode modificar completamente a visão dela que ela tem a respeito de você, dela mesma e do mundo ao redor dela. Às vezes ela pode achar que ela não vale a pena a respeito de relacionamentos, amizades e acaba evitando esse tipo de contato e se isolando. E algumas pessoas não sabem lidar com isso também e acabam piorando ainda mais a situação delas, que ou fazem bullying e tal, também que veio da infância, que na infância não foi tratado da forma certa e ela precisa se provar de alguma forma para as outras pessoas, né? Para dar uma finalizada aqui, eu gostaria de falar uma frase extremamente importante, né? Os filhos não esquecem, nossos irmãos mais novos não esquecem. E nós, às vezes, ainda somos as crianças feridas de ontem. Talvez possamos criar ambientes onde as crianças sejam vistas, ouvidas e acolhidas, pois onde não há trauma, há construção. E, enfim, às vezes nós somos realmente crianças que carregam traumas, crianças que não foram permitidas de desenhar da maneira que queria ou, né? A gente pode carregar muita coisa do passado e às vezes a gente nem percebe. E tudo porque foi feita uma crítica que pra gente ou pra pessoa que estava cuidando da gente era uma crítica construtiva e no final não foi construtiva, né? Acabou destruindo tudo. Obrigada.